Olá, galera dos bastidores do intercâmbio, eu sou a Babi, como você já sabe, e hoje eu estou com um convidado muito especial. Tive que aprender a pronúncia do nome dele. Eu estou aqui com o Ozanam. Falei certo? Certíssimo. Depois de algumas repetições eu consegui. Ele é o cônsul aqui em Melbourne e ele vai dar umas dicas aí pra gente, né? Vai ensinar quais são as atividades dele aqui, né? Em relação aos estudantes, de repente, o que ele pode ajudar você, de repente, que está já aqui na Austrália ou que está pensando em vir para a Austrália. Então, fica ligadinho aí, a gente vai ter um papo super legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação poder estar aqui e contribuir com o trabalho de vocês. A satisfação é minha. E deixa eu te falar, a gente já estava conversando, né, ali atrás. Explica para mim, qual é a meta, né? Qual que é o goal do seu trabalho aqui? Olha, como você falou, eu sou cônsul, mas eu sou cônsul honorário, o que significa dizer que eu não sou um diplomata de carreira. Uhum. Eu passo por um processo de seleção ou de vetting, como a gente fala em inglês, tanto pelo governo australiano como o governo brasileiro. Uhum. E eu sou aprovado, ou não, mas eu sou aprovado por um período de 4 anos, que pode ser renovável ou não. E é um trabalho voluntário, não remunerado, não significa que a gente aqui não tem... O que eu não sabia, então é voluntário. Então, aqui, como eu expliquei um pouco ali no bastidor, nós temos a embaixada em Canberra, ao qual o consulado aqui em Vitória é vinculado. A Tasmânia, a WA, é vinculada a Canberra. E nós temos um consulado físico, esse com o pessoal de carreira, diplomatas de carreira, em Sydney. Tá. Então, o meu trabalho aqui, ele normalmente é mais dar assistência, prestar informações e ajudar no que eu posso a comunidade brasileira. E daí tem de tudo, entre a parte burocrática, protocolar, procuração, divórcio, casamento, nascimento de filho, passaporte, até a parte mais, digamos, menos nobre, que às vezes você tem que dar assistência a brasileiros que têm problemas, até com a própria justiça, e a gente tem que buscar e dar esse apoio e se certificar que essas pessoas estão tendo o devido tratamento, o devido suporte para poder Que eles precisam superar o problema, né? E, no caso, como é que eles podem entrar em contato com você? Olha, o nome, o endereço, o telefone, o e-mail está na internet, está no site do DFAT. A gente pode deixar aqui na descrição. E você dando um Google, você encontra. E aí, no caso, eles procuram por um cônsul aqui, né, no caso, ou ele já entra em contato diretamente com você? Ele pode entrar em contato, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo diretamente. Diretamente. Às vezes o próprio governo australiano entra em contato conosco, dependendo da situação, mas nós estamos sempre à disposição. Existe, no caso, a possibilidade de Melbourne ter um consulado permanente no futuro? Olha, Bárbara, eu estou aqui há 15 anos e desde que eu cheguei, ia ser uma pergunta recorrente. Então, a possibilidade existe, só que eu não saberia te dizer quando e como. Certo? Envolve muita coisa, né, no caso. E quais são, né, no caso, você já falou um pouco, mas quais seriam os principais serviços oferecidos, né, pelo consulado, né, e com que frequência essas visitas seriam realizadas em diferentes partes da Austrália? Olha, nós temos, eu acho que você está se referindo ao consulado itinerante. Isso. Que foi uma forma que a embaixada organizou de dar um atendimento mais rápido e evitar que as pessoas tenham que se deslocar para Canberra para prestar determinado serviço. Porque é interessante mencionar que praticamente todos os serviços oferecidos hoje para a comunidade brasileira, eles estão online, com exceção de alguns que exigem troca de documentos, né? Por exemplo, passaporte, emissão de um outro passaporte.
checar a documentação brasileira, enfim, mas todos esses serviços, eles começam online. Então, você entra no site da embaixada, que é o eGov no Brasil, e você cadastra o seu serviço, as suas informações, você manda os seus documentos faz um upload, Sim. e depois, em alguns casos, você tem que mandar o original para a embaixada para processar. Ah, tá. E isso você manda com um envelope pré-pago, a embaixada devolve toda essa documentação para você, que é o caso, por exemplo, de um novo passaporte. De um novo passaporte. Tá, porque é interessante, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que teve um filho recentemente, ela quer registrar o filho, né? No caso, e aí ela tem que se deslocar para Canberra. Não é necessário, mas por isso é que eu estou lhe dizendo. Então, coincidentemente, agora no dia 30 de abril, nós vamos ter mais um consulado itinerante. A embaixada agenda todo esse pessoal, através do site que eu mencionei, e prepara a documentação antecipadamente. E no dia 30 eles vêm, eles se encontram comigo, a gente faz uma videoconferência com a embaixada. Legal. E resolve todo o processo sem ter que se deslocar para Canberra, porque eu sei que é um pouco difícil, né? Você tem que tirar um dia de serviço, Exatamente. gastar o custo da passagem Exatamente. e voltar, às vezes, para resolver uma procuração, alguma coisa assim. E principalmente, né, nesse caso que eu falei, né? Alguém que tem filho, acabou de ter filho, e aí não é fácil já se deslocar com uma criança. Olha, né? essa parte eu me sinto particularmente bem em poder atender as mães. Às vezes vem empurrando um carrinho, um bebê no colo. Eu digo, coitada, se ela tivesse que pegar um avião e ir para Canberra só para cuidar do registro Exatamente, do filho. exatamente. Eu tenho uma amiga que teve, né, filho recentemente e ela ainda não fez, já por essa preocupação. Então, Camelin, fica aí de olho. Olha, e quanto ao registro de nascimento, você faz o registro de nascimento aqui no cartório na Austrália, no Notary, e você, uma vez registrado aqui, você registra também na embaixada e ele passa a ter acesso às duas nacionalidades. Né? Olha só, então fica aí ligado. A gente vai deixar aqui os links, né, que a Osana mencionou, vamos deixar aqui na descrição. E se você tiver mais perguntas, né, perguntas específicas, de repente, que a gente não fizer aqui, também deixa nos comentários, porque a gente tenta trazer ele de volta. E a próxima pergunta aqui, né, nesse caso, você meio que já falou um pouco, mas qual seria o papel específico de um cônsul honorário, né? E, nesse caso, de ajudar os estudantes brasileiros na Austrália? Olha, a gente é convidado com uma certa frequência pelo governo australiano, governo estadual, no estado de Vitória, e há um interesse muito grande de atrair estudantes brasileiros para o estado de Vitória. Eu não preciso mencionar para vocês, as universidades daqui estão muito bem classificadas nos rankings das melhores mundiais, né? Sim. Eu acho que a Vitória é o único estado que tem duas classificadas entre as 20 melhores no mundo. Então, eles querem atrair estudantes brasileiros, eles gostam da qualidade, do empenho que o estudante brasileiro apresenta aqui. E existe um organismo, por exemplo, o Global Victoria, é um órgão do governo do estado, que tem, por exemplo, para os estudantes que vêm estudar aqui, eles têm várias facilidades, vamos dizer assim. Por exemplo, tem uma sala de estudo que fica ali próximo da CBD, próximo da Bourke Street, que você pode vir estudar ali sem custo. Se o estudante precisar de serviços de advogado para tratar de questões de moradia, questões vinculadas à própria universidade, o Global Victoria proporciona esse serviço sem custo para eles. Olha só que maravilha. Então, isso tudo dentro da qualidade do ensino e dos campos aqui das universidades. Universidade de Melbourne, RMIT, Deakin, Swinburne, são várias, né? Então, existe aí várias opções, existe um interesse muito grande
E eu estou vendo que cada vez mais os estudantes brasileiros estão escolhendo Vitória. Eu sei que a gente concorre com Queensland, porque Verdade, Queensland por causa do calor. tem o sol. E tem o aqui calorzinho que só falta. Mas Vitória não deve nada a Queensland, a exceção do sol. Né? É verdade. Porque aqui eu acho que lembra muito São Paulo, né? Sim. É muito multicultural, é bem mais fácil de se locomover aqui, né? Nunca morei em Queensland, mas pelo menos quando eu fui para Sydney, eu fui dirigindo, né? E assim, a diferença é enorme, né? As estradas aqui, a qualidade são muito melhores, né? Canberra é muito bonita, é uma cidade muito nova, mas para você entrar em Canberra, você passa pelas umas estradas que misericórdia. Então, assim, tem essas diferenças, assim, mas para quem, é lógico, né, para quem ama calor, eles sempre vão mais pro norte, né? Para mim, não ia dar certo, porque todas as histórias terríveis, assim, ou meio estranhas que você vê de cobra, de aranha, é tudo de Queensland. Então eu falei, para mim, aquele lugar não é para mim, não. Mas, assim, não acontece com todo mundo, né? Mas, pelo menos para mim, já não foi em consideração. Mas, voltando aqui para a entrevista. Você poderia, assim, fornecer algumas dicas práticas, né, para os estudantes brasileiros que estão atualmente aqui ou que estão, de repente, pensando em vir? Olha, com certeza. Eu acho que o mais importante para quem está pensando em vir ou está aqui, quem está aqui já está aprendendo, mas eu diria para quem está pensando em vir, buscar informação em sites confiáveis, procurar ajuda em empresas como a Accent e outras, para evitar que, infelizmente, tenha acontecido e tenha aumentado a frequência, as pessoas não se informam direito e acabam contratando uma escola que não está regularizada ou acabam caindo num scam. Né? Então, essa informação é muito importante nessa era de internet e eu diria, busque informação em várias fontes para você poder ter uma certeza de que aquela informação é confiável. É correta. Então, uma outra coisa a menos que existem sempre aqueles sortudos que chegam aqui e em pouquíssimo tempo conseguem um trabalho, leva algum tempo para você conseguir um trabalho. Então, você deve trazer uma reserva de recursos que te garanta aí pelo menos, eu diria, um mês para ser bastante conservador e otimista. Exatamente, porque isso faz diferença, né? E principalmente se você já vem com o inglês, né? Quanto mais você souber de inglês antes de chegar, mais rápido vai ser o seu aprendizado aqui, seu desenvolvimento. Exatamente. E as oportunidades, né? Porque se você chega aqui e não fala nada, mas também você já veio com o dinheiro contado, aí complica. E aí é daí que acontecem os problemas, né? Exatamente. As pessoas não se programam direitinho. Então, meu conselho, durante os meus 15 anos aqui, para quem está vindo, é isso. Busca informação, se prepara e procura chegar sabendo que o emprego pode demorar, é mais provável que demore. Exatamente. E o inglês é essencial para que você possa se comunicar. Exatamente, conseguir, né, opções e oportunidades mais rápido. E, né, a gente já falou um pouco isso, mas como os estudantes brasileiros podem obter o apoio, né, do consulado em questão de renovação de passaporte, assistência em situações de emergência ou obtenção de documentos oficiais. Você falou um pouco do consulado itinerário, né? Que eles itinerante, que eles vêm aqui e ajudam essas pessoas. Então, elas já entram o quê? Já entram no site? Na verdade, se eu puder informar, eu participo com a embaixada do consulado itinerante. Então, a minha presença aqui, como cônsul honorário, eu sou o representante da embaixada. Sim.
E esse trabalho é basicamente a verificação da documentação e a checagem da identidade das pessoas. Uhum. E todo o processo burocrático, o paperwork, como a gente fala, ele é feito pela embaixada. Então, é um trabalho conjunto que tem dado muito certo e a gente faz com a frequência aí a cada 2, 3 meses, tendo um número suficiente de pessoas, as pessoas quando querem ser atendidas, elas entram no site da embaixada, se cadastram Uhum. e daí a gente forma uma lista e faz esses atendimentos. Então essa é uma forma. Se houver urgência, emergência, eu estou disponível pelo telefone, pelo e-mail, a embaixada está disponível também, a embaixada tem inclusive um serviço de plantão durante o final de semana. Existe o consulado em Sydney, que é um consulado físico, que também dá essa assistência, embora, como eu lhe expliquei, formalmente o estado de Vitória esteja vinculado à embaixada em Canberra. Isso nada impede que, se a pessoa preferir, por exemplo, renovar o passaporte em Sydney, for um pouco mais fácil, vá a Sydney e renova. Ninguém vai dizer para ele, não, vá para Canberra, porque... Tem que ser lá. Não, interessante. Interessante, porque para quem está aqui, não vai pensar em ir para Sydney, entendeu? Já vai pensar em ir para Canberra mesmo. A escolha é individual, mas eu diria que Sydney é um pouquinho mais interessante, tem mais o que fazer lá. Exato. É verdade, você vai para Canberra, gente, é um dia só e pronto. Ai, ai. E deixa eu te perguntar, quais são os procedimentos para, né, se registrar, né, como residente, né, brasileiro na Austrália, e quais são os benefícios desse registro? Olha, eu não sei se você está se referindo possivelmente ao registro, residência permanente na Austrália. Isso. Então, aí tem uma questão. Quem trata desse assunto são as autoridades australianas. É a lei australiana, o normativo, a legislação australiana, que a gente não interfere. Isso, Não tem como mas no interferir. caso a gente tem que, por exemplo, a partir de que você se torna um permanente residente ou né, você pega o passaporte australiano, você tem que reportar para as autoridades brasileiras de alguma maneira? Ou não? Não. O Brasil permite a residência permanente, ela não tem interferência com seu status de cidadão brasileiro. A dupla nacionalidade, ela tem uma certa overlap com a nacionalidade brasileira. Mas, como eu lhe falei, o governo brasileiro permite a dupla nacionalidade. Permite, tá. Então, para aquelas pessoas é importante um detalhe: as pessoas que vêm para cá com a intenção de ficar muito tempo, conseguem a residência permanente, é importante que após 1 ano e pouco fora do Brasil, eles façam uma declaração de saída permanente, a saída definitiva do Brasil, Definitiva, na entendi. Receita Federal. Isso vai evitar que a pessoa tenha que continuar apresentando declaração de imposto de renda no Brasil e que, eventualmente, crie algum problema lá para a Receita. Então, isso é importante que as pessoas estejam cientes desse detalhe. Interessante. Então, gente, fica ligado se você já está, né, há um bom tempo aqui, de repente pegou sua permanência, né, aqui, então já fica ligadinho que você tem que correr atrás desse documento, né, no Brasil. Então, outra pergunta aqui. Você poderia destacar algumas parcerias ou colaborações entre o Consulado Brasileiro e instituições aqui na Austrália? Sim, com certeza. A que eu mencionei para você, a Global Victoria, eles têm um interesse muito grande nos estudantes brasileiros. Eles têm escritórios e websites voltados para a população brasileira. Eles oferecem esse serviço que eu mencionei de advogados, sala para estudos, e eles dão todo tipo de apoio no que diz respeito à legislação australiana e à permanência aqui na Austrália e o relacionamento com as universidades. Sim. Então, eu acho esse muito importante. O governo australiano proporciona, que espero que ninguém precise, mas é bom saber que existe, quando existe algum problema
com a lei e você não tem recursos suficientes para contratar um advogado privado ou você não quer contratar um advogado privado, o Estado te oferece através do Legal Aid um advogado para ajudá-lo com a questão. Bom saber, né? Porque tem muita gente que de repente está passando por alguma situação e não sabe que tem essa ajuda. Exatamente. Né? Então, a embaixada brasileira, o governo brasileiro deveria dizer, tem recursos pontuais para ajudar brasileiros em dificuldades, mas são recursos orçamentários, são recursos aquém da necessidade, muitas vezes. Mas a gente procura dar apoio em todos os sentidos, no que for possível. Sim. Mas dentro das nossas limitações. Né? Sim, sim. Além dos serviços, né, consulares, tem alguma outra forma de apoio ou rede de suporte para estudantes aqui? Que tipo exatamente de... Vamos jogar aqui um caso da pessoa vir aqui com os recursos, né? A pessoa, de repente, não tem recurso, não conseguiu emprego a tempo, e aí ela precisa de uma moradia. Por exemplo, vocês têm alguma parceria, alguma coisa assim para indicar para essas pessoas? Cai naquele caso que eu mencionei para você. Existem alguns órgãos aqui, inclusive eu poderia citar o Beyond Blue, embora não seja o único, e o próprio governo do estado. Eles proporcionam, mas normalmente essa ajuda é uma ajuda pontual, por um tempo definitivo, definido, e você não pode vir, por exemplo, ficar aqui, morar, digamos, meses, anos, por conta de uma assistência do Estado. Isso não existe. Essa assistência, normalmente, ela é pontual e ela é com data marcada para acabar, e é enquanto a pessoa encontra uma outra alternativa pelos seus meios próprios. Né? E com todos os seus anos de experiência, você consegue ver que, de repente, tem um erro, sempre assim, um erro recorrente dos estudantes quando eles entram em contato com você? Não. Ou, de repente, uma experiência? Nada muito, digamos, frequente que eu possa identificar como um problema único. Os problemas são muito variados e é caso a caso. Durante o Covid, os problemas se agravaram muito durante a pandemia. Então, bom, eu acho que não foi só aqui na Austrália, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. As pessoas não podiam estudar, não podiam trabalhar. E a embaixada teve que se mobilizar junto com as comunidades aqui nos estados de Vitória para organizar o retorno, uma boa parte desses estudantes. A gente fez isso, foi superado o problema. Mas, fora isso, eu diria, a comunidade brasileira é uma comunidade que vem para estudar e para trabalhar, trabalha pesado. E são dedicados, não se envolvem com problemas, não se envolvem com movimentos, políticas, protestos, essas coisas todas. E isso é muito bem visto pelas autoridades, tanto brasileiras quanto australianas. O que é muito bom, né? O que é muito bom, que deve contar para a gente, né, nessa saga aí de conseguir o visto também, conta muito. Com certeza. Agora está sendo superado esse problema, mas a Austrália e a China tiveram algumas dificuldades políticas e a China reduziu o número de estudantes e a Austrália aumentou o interesse, que já era grande, em estudantes brasileiros. Olha só, não sabia disso. Então, a comunidade brasileira aqui tem crescido. A última vez que o embaixador esteve aqui, ele informou que os números tinham praticamente triplicado pós-pandemia, né, de aplicações para vir para a Austrália. Então, eu acho que do lado brasileiro, a Austrália tem o que o brasileiro gosta, praias... A cultura não é muito diferente. Exatamente. E os custos são bem mais acessíveis, comparando com os Estados Unidos, por conta do dólar, com a libra esterlina. Verdade. Então, eu acho que nós estamos bem posicionados e é bom. Eu acho que essa diáspora brasileira é boa, porque mesmo aqueles que vêm, ficam alguns anos e têm que voltar, eles voltam com uma bagagem cultural, né, com certeza, educacional, etc.
Com certeza. Você falou que você é voluntário, né? E nesse caso, se a pessoa quiser, de repente, né, se tornar um cônsul ou quiser, de repente, te ajudar. Eu gostei dessa questão de ajudar os brasileiros. Eu quero te ajudar de alguma forma, Zanan. Como é que eu faço? Olha, o cônsul honorário só tem um, então é possível que, havendo uma vaga, a pessoa tendo interesse e qualificação, vai aplicar, como eu lhe falei, com o governo brasileiro e com o governo australiano pela posição. Mas, não sendo assim, como nós somos uma not-for-profit, como eles chamam, a gente não, a pessoa que queira ajudar vai ser também um trabalho voluntário. Voluntário, sim. Então, seria possível isso acontecer, mas o trabalho é mais feito, como eu lhe disse, o trabalho que demanda mais tempo. É mais burocrático. É burocrático, é pela embaixada e pelo consulado. O meu trabalho aqui é mais de prestação de informação, orientação, ajuda na ponte com o governo estadual, enfim. Exatamente. O seu trabalho é em contato com o Canberra, Sim. Né, que você falou, mas se de repente acontecer alguma coisa, você também pode entrar em contato com o consulado de Sydney. Sim, e aqui nós somos vinculados, como todos os... A Vitória tem em torno de 80 consulados estrangeiros. Todos eles estão vinculados ao DFAT, que é o Department of Foreign Affairs and Trade, e esse é a nossa ponte também com o governo estadual. Tá certo. E, assim, para a gente fechar, né, durante os seus anos, né, as suas experiências, você falou do inglês, você falou para a pessoa vir preparada, né, já, de repente, pensar em trazer um pouquinho, né, de dinheiro a mais para sobreviver aqui, mas pensando nos estudantes que já estão aqui, de repente, há um tempo já, e, né, pela sua experiência, o que você deixaria de conselho para eles? Para os que estão aqui, eu diria que os que estão aqui já estão se integrando à comunidade. Eu acho que é importante que haja uma integração não só com a comunidade brasileira, que é grande e representativa aqui no estado de Vitória, mas também que haja uma integração com a comunidade australiana, nas universidades com os estudantes australianos e de outros países que estão lá, para que o estudante brasileiro, muitas vezes, alguns têm a tendência de ficar somente no seu no nicho grupinho de grupos brasileiros, que é muito confortável, agradável, etc. Não estou dizendo para que não faça isso, mas que também procure se integrar à comunidade, à cultura local, porque é importante isso. É verdade, porque primeiro que, né, inglês é uma coisa que a gente sempre está aprendendo, né, não é a nossa língua nativa, então, se você já está aqui, é uma coisa que vai te ajudar muito, é você conhecer pessoas novas, né, entrar nesse grupo australiano às vezes é um pouco difícil, então vai ser mais em relação, de repente, do trabalho, né, do trabalho que você está, ou coisa do tipo, mas nada impede de você entrar e conseguir fazer, né, de repente ter um hobby, né, vai aprender Furi, Exatamente. vai aprender a jogar Furi, vai, né, fazer alguma coisa que de repente te empurre, né, a ter esse laço, né, na comunidade, né, australiana. Com certeza. E você mencionou um ponto importante, Bárbara. O australiano, como o brasileiro, adora esportes. Então, o soccer, o futebol brasileiro, tem o AFL, que é a Furi, que é o australiano. Aussie Laws, como eles falam, Aussie Rules. Isso dá exatamente uma maneira, uma oportunidade para você se integrar, falar mais inglês, falar com as pessoas. E eles são muito fáceis de é verdade. Muito simpáticos. Com certeza. Você procurando vai ter receptividade. Exatamente. E a melhor maneira de aprender inglês
É praticando. Praticando. É falando, errando aqui, errando ali, mas não desistindo. Exatamente. E se comunicando acima de tudo, né? É verdade. Então, gente, se você tem alguma dúvida, né, entra lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, de repente, se você tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários pra gente. Dependendo do número de perguntas, a gente tenta trazer o Osana de volta, tá, para responder essas perguntas. E é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast e te vejo no próximo episódio. Obrigado.